Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Matheus Assis, certo? O meu canal de segundas e quintas. Eu acho que é em quinta. Enfim, vamos lá. Qual vai ser a aula de hoje? Vai ser simplesmente a parte 2 do livro, certo? Desvendando e falando a tese de Marcelo Gleisi, nesse livro Criação Imperfeita, certo? Então a gente vai falar sobre, vai dividir em quatro partes. A primeira já está publicada, eu vou botar no final desse vídeo, certo? Como sugestão. E a primeira aula vai ser, e a segunda aula vai ser essa aqui, ó. A perfeição não existe, universo imperfeito, certo? A perfeição não existe, universo imperfeito. E o vídeo vai ser dividido em 5 tópicos. O primeiro a se falar, eu vou falar, certo, a introdução, é Platão e o mundo das ideias. Depois o idealismo platônico, misticismo matemático, no caso de pitagórico, o misticismo pitagórico. Enfim, proposta de Gleisi, que aqui eu vou estar falando o que ele defende, certo, o que ele propõe, a natureza, desequilíbrio e energia escura, certo? Ele cita também a energia escura como uma referência, dizendo que tipo, a energia escura é feia, ela é imperfeita, então o universo em si é imperfeito, enfim. E por final, a defesa da imperfeição. No caso, voltando ao assunto que o universo, as coisas, nós, a vida, tudo é imperfeito. Então somos uma série, somos o acaso, certo? Então, vamos falar primeiro desse aqui, ó. Puxar o frame aí pra você. Bora falar agora. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre Platão e o mundo das ideias, o que Marcelo Gleisi ele fala no seu livro. Vamos lá. Em uma parte lá ele está querendo mostrar que a perfeição, ela, por meio de alguns filósofos, no caso se referindo a Platão, ela não existia. A perfeição, ela é inexistente. Por quê? Aí ele vai falar o seguinte, ó. Platão não acreditava em simetrias perfeitas no mundo real. Aí continua, só na mente tal perfeição era possível. Ou seja, a perfeição, pessoal, ela só existe como ideia. No momento que você está pensando em algo, algo perfeito, tipo, poxa, eu quero fazer um objeto que seja perfeito, certo? No momento que você estiver pensando nesse objeto perfeito, ele aí sim vai ser perfeito, porque está na sua mente, está com uma ideia. Então você vai imaginar da melhor forma possível. E quando você for passar para o papel, ou para um projeto, ou em um objeto real mesmo, você sentir algo concreto, ele nunca será tão melhor, por mais que seja simétrico, quase igualzinho à sua ideia original. Ele nunca será perfeito, tão quanto o que estava na sua mente. Então, para isso, Marcelo Gleisi, ele cita um círculo. Então, eu vou fazer 2 círculos aqui, certo? Essa é a representação, estou limpando o quadro aqui. Essa é a representação só para vocês entenderem de modo bem simples o que é esse tal de mundo das ideias. Só o mundo das ideias é perfeito. Vamos lá. A ideia na mente, imagina o círculo. Na mente, o círculo vai sair assim, ó. Poxa. Imagine, vai fazer o círculo, vai demorar, viu, pessoal? Vamos lá. Imagine que esse círculo aqui é perfeito, certo? Imagine que esse círculo aqui é perfeito. Oh, pera aí. Eu vou fazer uma bolinha aqui gostosa. Eu vou fazer uma bolinha. Pronto, vai ficar assim mesmo. Imagine que esse círculo, torto não, viu? Se amostra. Vamos lá. Vai ficar assim. Imagine que esse círculo aqui, pessoal, ele é perfeito, certo? É um círculo na minha mente, só. Está na minha cabeça. Não tá... Isso aqui está na minha cabeça. Esse círculo aqui está na minha cabeça, certo? Isso é um exemplo. Ideia na mente. A ideia de um círculo. Quando eu for passar para o papel ou para o mundo real, objeto real, ele vai sair assim, ó. Oxe, agora ele sai perfeito. Ele vai sair assim, ó, pessoal. Quando eu for passar para o mundo real, para o objeto, eu quero passar agora essa ideia da mente, certo? Eita, pô. Eu quero passar agora essa ideia da mente para o mundo real. Então ele vai sair assim, ó, o círculo. Certo? Isso eu tentei fazer um círculo. Mas você pensa, mas peraí, Matheus. Mesmo que você tente várias vezes, se você pegar esse círculo e ficar tentando usar uma circunferência
usar ângulo, usar um bocado de coisa, você vai sim encontrar o círculo perfeito. Você vai realmente, Matheus, conseguir fazer um círculo bem perfeito, bem simétrico mesmo. Você vai conseguir, se você ficar tentando, persistindo. Mas a proposta não é essa, pessoal. Ele diz, Marcelo Gleiser, ainda em relação a Platão, ele fala o seguinte: nenhuma representação, nenhuma, por mais que seja precisa, nenhuma representação concreta, no caso real, de um círculo, pode ser um círculo, pode ser um quadrado, pode ser qualquer que for. Isso aqui, o exemplo aqui é um círculo. De um círculo, por mais que seja simétrica, ela não será tão perfeita quanto a ideia na mente. Então, por mais que eu tente transcrever uma ideia da minha mente no mundo real, botando isso aqui, esse círculo vai sair perfeito, esse círculo vai sair massa, ele não vai sair perfeito. Por mais que eu use régua, eu use circunferência, eu use esquadro, eu use o que for, ele não vai sair tão perfeito quanto a ideia que estava na minha mente. Isso é um conceito, meio de dizer, de uma tese que Marcelo Gleiser levanta, certo? Um dos pontos, um aspecto que ele levanta para dar ênfase ao que ele acredita, que é a criação imperfeita, que o mundo é perfeito, que as ideias são perfeitas, que tudo é imperfeito, certo? Tudo é imperfeito, corrigindo, imperfeito. Então, vamos para o próximo. Espero que vocês tenham entendido. Anotem aí, ó, se puder. Anotou? Pronto. Enfim, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos falar agora sobre o idealismo platônico e o misticismo matemático pitagórico. Platônico é, como eu já falei antes, o que já foi citado, e o misticismo matemático pitagórico está no primeiro vídeo. No primeiro vídeo sobre a criação imperfeita, certo? Transcrevendo a parte 1, eu falo sobre o misticismo pitagórico. Mas só para servir como base agora, se você está pegando o segundo vídeo, a parte 2, ele significa simplesmente que as verdades, a natureza, tudo você pode descobrir por meio dos números e por meio da matemática, certo? Então, por meio da matemática, da simetria, você consegue achar a verdade. Vamos lá. Eles revelam que esses dois, Marcelo Gleiser lá, ele fala que eles revelam que o código oculto da natureza, eita mizinha, escrevendo rápido eu acabo errando. O código oculto da natureza é escrito na linguagem das formas perfeitas. E quais são essa linguagem das formas perfeitas? As assimetrias, no caso, objetos, círculos, quadrados, simetrias, certo? Ângulo, 90 graus, essas putarias. E o que? E os números, certo? Então, por meio dos números e da simetria, você consegue encontrar o código oculto da natureza. Para achar um átomo, para achar um neutrínio, essa putaria todinho. Para achar carbono, tudo isso você só calculando por meio da matemática, da simetria, você consegue achar a verdade. Então, da linguagem das formas perfeitas, você encontra o código oculto da natureza. E a senha para entrar é a simetria. A senha para entrar nesse mundo oculto é a simetria. E essa simetria, nesse caso, esse ideal que o povo defende, alguns físicos defendem, a matemática como ideal, a matemática é perfeita, ela não erra, está presente em todos os aspectos da ciência física, certo? Das ciências físicas. Então, a simetria, a matemática está presente em tudo na física. Então, Marcelo Gleiser, ele propõe mudar o foco para outro lado. E agora a gente vai ver o que ele propõe, certo? Para onde devemos olhar? Bom, pessoal, agora vamos falar sobre o que Marcelo Gleiser propõe, certo? Nesse sentido de imperfeição, perfeição, essas coisas. Vamos lá. Ele propõe a gente mudar o foco, certo? Parar de olhar só para a perfeição final, em busca de uma perfeição final, certo? E começar a olhar para o quê? Deixa eu fazer o olhinho aqui. Começar a olhar para aprender com as imperfeições do mundo natural, certo? Então, nós devíamos parar de olhar, deixa eu fazer aqui, o carinha com o cabelinho, enfim, certo? Devemos parar de buscar uma perfeição final. Esquece isso, pô, precisa ficar fixurado nisso aqui não, ó. Esquece isso, esquece a busca por uma perfeição final. E aprender com as imperfeições do mundo natural, estudar aspectos da física que são imperfeitos, certo? E outra coisa, simetrias são uma ótima ferramenta, mas, dá ênfase aqui, ó, mas não
devem ser consideradas dogmas, não devem ser consideradas cegas, ou como uma religião, como uma ideologia, não deve ser considerada assim. A natureza ela é bela por ser imperfeita, certo? Então Marcelo acaba de propor um desafio pra gente. Olha, para de procurar a perfeição final, para dizer que o mundo ele tem um objetivo, tem algo final, algo oculto no final da natureza, num auge, tipo Big Bang, qualquer coisa disso. Para de buscar algo unificador, uma perfeição final, algo simétrico. Não, para de buscar sentido nas coisas. E vamos procurar aprender com as imperfeições do mundo natural. Vamos olhar o que é real, o que é físico. Simetrias são uma ótima ferramenta, mas não devem ser consideradas como dogmas. Então, a simetria, simetrias são boas, certo? Então, legal, positivo. Mas as imperfeições, que está aqui, imperfeita, também pode ser positivo, certo? Então, vamos olhar dos dois da mesma forma? Vamos olhar? Então, vamos agora para o próximo conceito que Marcelo Gleisi defende para finalizar a aula. Bom, pessoal, falta mais essa parte e outra para a gente finalizar. Vamos lá. Aí ele continua, né? Lembrando o que eu estava falando anteriormente. O mundo das ideias também. O mundo imperfeito, certo? Que a natureza é bela por ser imperfeita. Então, vamos lá. Por trás das estruturas das formas, por trás das estruturas, tudo que a gente vê hoje, tudo que a gente vê como objeto, planeta, cosmos, enfim, por trás dessas estruturas e formas complexas, certo? Da natureza, existe um desequilíbrio. Então, por trás da estrutura e das formas da natureza, existe um desequilíbrio. Isso existe, certo? Então, eu vou dar um legal aqui de positivo, certo? Então, isso existe. Existe um desequilíbrio. Exemplo. Ele dá um exemplo como a energia escura. A energia escura, ela é feia, ela é inesperada, tudo nela contradiz o bom senso. Então, ela é feia, é inesperada, e tudo que ela existe, tudo que ela tem, contradiz o bom senso, o senso comum. Então, no entanto, sua presença, então ele vai dizer, mesmo ela sendo feia, inesperada, imperfeita, ela tem a sua presença, a sua existência faz com que o cosmo tenha uma geometria plana e com isso seja capaz de gerar tanto galáxias quanto eventualmente a vida. Então você vê a importância da energia escura. Ela é feia, ela pode ser imperfeita, não pode ser simétrica, mas a sua presença faz o cosmos ter uma geometria plana, que seja capaz de gerar galáxias e também a vida. Aí Marcelo Gleisi, ele só dá ênfase à sua ideia, dando um exemplo da energia escura. Se você, pessoal, pimposo aí, você que estiver assistindo, quiser mais estudar sobre energia escura, eu vou estar deixando, vou me esforçar a pesquisar mais sobre energia escura e botar no link aqui na descrição deste vídeo. Então, terminou esse vídeo, bota lá, energia escura, bota lá e começa a assistir teleaula, assistir documentário, tudo sobre energia escura. Você não precisa fazer cálculo para entender energia escura. Basta saber o conceito simples para que ela existe, certo? O que ela existe e como ela atua. Só isso, pessoal. Só para informação de só para você. Você é humano, você precisa saber algo. Você precisa levar e descobrir, sempre ficar descobrindo algo a mais. Então, dá uma estudada sobre energia escura, se você estiver curioso para saber o que é energia escura. Mas ele só dá aqui, no caso Marcelo Gleisi, ele só dá aqui só aspecto da energia escura, o que ela tem de potencial, certo? O que ela tem de potencial é que ela é capaz de gerar galáxias e a vida, a geometria plana, espaço, cosmos, tudo isso. Então, quer saber mais? Link na descrição aqui, certo? Então, vamos para a última parte do vídeo, que é a sua defesa. Então, Marcelo Gleisi, ele vai, trazer tudo o que falou no começo desse vídeo, que eu acabei de falar, certo? Tudo baseado no livro dele. Eu vou estar deixando as páginas aqui na descrição também. Tudo do livro, certo? Tudo que ele vem falando, ele vai dar no finalzinho, contrapondo, dizer, pessoal, acredito nisso, devem fazer isso, eu proponho isso, porque a gente não começa a fazer isso agora? Então, vamos lá. Bom, pessoal, essa parte do vídeo, eu não vou ter que
eu não vou falar como anteriormente, certo? Nas outras antigas partes que eu estava falando e comentando. Essa tem que ler de uma forma contínua, porque é uma linha de raciocínio que ele estabelece no seu livro. Então vamos lá, eu vou ler para vocês, vou ler primeiro tudinho e depois eu volto aqui para falar sobre cada frase dele. Ó, isso é tudo frase do garotinho, ó. Pá, pá, pá. Garotinho não, é do senhor. Vamos lá. Defesa, de Marcelo Gleisi, sobre a imperfeição. Aí ele começa. O universo não é elegante, é um glorioso caos criativo. As imperfeições, no caso o desequilíbrio, estimula a criação. Sem assimetrias e imperfeições, não estaríamos aqui. O universo não teria nada além de radiação. A ciência passa a ser uma exploração do mundo como ele é, e não como gostaríamos que fosse. Parafraseando só... Errei aqui, ó. Parafraseando Sócrates, quanto maior a sabedoria, mais óbvia deve ser a dimensão da nossa ignorância. Aceitar isso é olhar para o mundo como pela primeira vez, com os olhos abertos de uma criança curiosa. O que ele quis dizer com essa linha de raciocínio? Vamos falar primeiro aqui no começo. Vamos lá. O universo não é elegante, é um glorioso caos criativo. Como assim, Mateus? Ele não é elegante. Ele não é elegante. E é um caos criativo. Criativo em quê? De criar, certo? Criação. Caos é bagunça, é baderna. Então é uma baderna, é um caos, é uma bagunça criativa. Então uma pessoa cria, algo se cria no meio de uma bagunça. Então é o exagero, certo? E ele não é elegante porque ele não é formal, ele não é bonito. Ele, no caso, bonito de ser perfeito, certo? Elegante no bonito de ser perfeito. O desequilíbrio estimula a criação. Sem assimetrias e imperfeições, não estaríamos aqui. O universo não teria nada além de radiação. Ele quis dizer o seguinte: o desequilíbrio, no caso, o exagero de imperfeições, certo? E de assimetrias, constrói um universo. Vamos para a próxima. A ciência passa a ser uma exploração do mundo como ele é e não como gostaríamos que fosse. Então, estudar a ciência, pessoal, você estudar ciência não é estudar um ideal de vida, não é ideologia política, não é uma religião. Estudar ciência não é estudar como uma religião, certo? Porque ele passa, quando você está estudando ciência, você está explorando algo da natureza. E você não deve exigir da natureza algo, certo? Porque você está conhecendo ela, e ela é como ela é, não como nós gostaríamos que fosse, entendeu? Então ele fala aqui, ó, a ciência passa a ser uma exploração. Então estudar a ciência passa a ser uma exploração do mundo como ele é. O mundo é assim. Então não venha dizer que o mundo ele é perfeito, ou que o mundo é amarelo, ou que o mundo é ideal. Não venha dizer ideias de um mundo ideal, porque o mundo ele é como ele é, e não como gostaríamos que fosse, certo? Continuando, parafraseando Sócrates, ele só cita Sócrates para dar ênfase ao seu raciocínio. Então vamos lá. Quanto maior a sabedoria, mais óbvia deve ser a dimensão da nossa ignorância. Quanto maior acreditamos, quanto mais acreditamos que sabemos de algo, mais estamos errados sobre aquele saber, sobre aquele algo, certo? Então, maior aumenta a nossa ignorância. Quando um cientista, um físico, um filósofo chega e dizer: meu irmão, isso que eu sei é realmente a verdade. Quando ele pensa nisso, ele está sendo ignorante. Então, quanto maior você pensa que a sua sabedoria, o seu grau de intelectualidade, de intelecto, quase não saía. Vamos lá. Quanto maior o seu grau de intelecto, por assim dizer, maior também deve ser a sua ignorância. Se você for prepotente ou qualquer coisa do tipo. Vamos lá. E aceitar isso, vamos lá, aceitar que você é uma pessoa ignorante, aceitar que você tem que aprender mais, aceitar que você tem que estudar mais, em busca de conhecimento. Então, aceitar isso se refere a sabedoria, estudar, aprender. Então, aceitar isso é olhar para o mundo, para a natureza, como que pela primeira vez, com os olhos abertos de uma criança curiosa. Como assim, Mateus? Os olhos abertos de uma criança curiosa. Quando crianças, elas estão na flor da idade, então elas estão acabando de brotar. Tudo para elas é novo, tudo para ela é novo, certo? Então, quando ele fala olhar, quando aceitamos isso, nós como a gente aceita, tipo, poxa, eu estou aberto agora
a propostas, a ideias, a ciência, a métodos, a ideologia diferente, a forma de pensar de um mundo mais aberto, certo? Então eu vou parar de colocar aquele mundo ideal que eu tenho aqui na minha cabeça e começar a olhar o mundo de outras formas, certo? Que ele pode ser imperfeito ou pode ser perfeito, que ele tem imperfeições, assimetrias, que ele é todo calculado, geométrico, enfim. Então, quando você aceita isso, você começa a olhar o mundo, começa a enxergar as coisas do mundo como um olhar de uma criança curiosa. Você começa a ver, puxa, eu não acreditava nisso. Caramba, isso aqui é tão perfeito, porque eu nunca cheguei. Nossa, que coisa curiosa, que novidade. Então, você começa a enxergar o mundo como uma criança, tipo, explorando a natureza, certo? Então, ele finaliza a sua frase. Então, nesse raciocínio ele tem 3 frases. O universo não é elegante, é um glorioso caos criativo. Então, o universo é uma baderna, nada foi calculado, certo? Isso é um pensamento de ateu, certo? Um pensamento de pessoas ateias. Então, não vendo? Você, como assim o universo não é elegante, é glorioso caos criativo? Deus não tem nada a ver, ele está seguindo outro raciocínio. A ciência passa a ser uma exploração do mundo como ele é, e não como gostaríamos que fosse. A sua segunda frase no livro. Nessa parte, né, que da perfeição não existe, é um universo imperfeito, e aceitar isso, aceitar que as coisas são imperfeitas, aceitar que podemos saber mais, aprender mais sobre algo, sobre o limite da nossa ignorância, é olhar para o mundo como uma criança curiosa. Bom, pessoal, a aula finalizou, certo? A aula ficou por aqui, espero que tenham gostado, certo? Vocês faltam o quê? Faltam mais 2 partes. 2 partes, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Faltam mais 2 partes para eu dar aula. Porque isso aqui é trabalhoso, viu? Transcrever o livro, ainda por tópico. E depois dar aula é chatinho. Vamos lá. Aí ainda falta o tópico. Eu vou ler para vocês. O universo não tem propósito. Somos acidentes, criação imperfeita. No caso, se referindo ao livro. Então, o universo não tem propósito é a parte 3. E a parte 4, que vai vir, certo? Depois da parte 3, lógico, né? Vou tocar o dane-se na ordem. Somos raros e preciosos. Criação imperfeita. Aí eu vou dizer sobre a vida rara, a vida rara, a vida inteligente, a solidão cósmica, o humano-centrismo e a conclusão. O que ele finaliza. Ele diz, pessoal, é assim. Isso é o que eu quis mostrar durante todo o meu livro. Certo? Então, pessoal, muito obrigado mesmo, de coração, por assistir até aqui. Certo? Obrigado. Dá um like, certo? Dá um like aí. Dá uma força. Compartilha esse vídeo para amigos seus, colegas, familiares, parentes, conhecidos, tudinho. Ou que você já leu esse livro, você falou, poxa, está me ajudando a refrescar a memória, para não ler o livro toda vez, todo novamente. Então, eu vou botar, caramba, toda vez que cai, eu vou botar toda a aula, como sempre faço, toda a aula do que eu estou trazendo, eu estou botando os links na descrição. Até o livro de Marcelo Gleice, que eu sempre prefiro, eu vou estar citando a página, tá lá. Ó, deixa eu mostrar a página logo para vocês. Ó, as páginas desse assunto, elas estão presentes na página 157, 135 e 188. Então, nesse meio dos capítulos, eles estão presentes. Toda essa informação que eu passei para você é isso mesmo. 157, 156, 155, por aí. 135 até 140, certo? E só, eu não botei mais nada aqui não, página 188. Então, dá uma sacada lá no livro, se você tem ele. Se não tem, procura comprar. É muito bom mesmo, certo? Então, espero que gostem do vídeo. Se cuidem, compartilhem. E até a próxima, pessoal. Tchau. Fique aí no canal e vejam os outros vídeos. Aprenda alguma coisa, sei lá. Façam agora. Ó, lembrando, energia escura aqui embaixo, viu? Energia escura na descrição.